Pronto, pessoal, voltando. Vamos lá. Vamos à segunda parte da nossa live hoje para a gente concluir o bate-papo. Muito bom, pessoal, aí. Aí, Pronto. ela vai fluindo assim tranquilamente. Te Esperar o, agradeço. esperar o pessoal que estava lá do outro lado voltar para a segunda parte aqui para a gente continuar. Nossa, o SRP é interessante porque já, já normativamente falando, né, já existe há algum tempo, né? E mesmo assim ainda traz muito debate doutrinário, traz muita discussão nos órgãos de controle. O Tribunal de Contas da União, de vez em quando, solta uma decisão polêmica, né, na perspectiva da administração pública, mas eu penso que é um instrumento excelente se a administração se comprometer com o planejamento. Isso. Se ela não se compromete com o planejamento, a possibilidade do negócio desandar, de dar angu, né, caroço no angu, né, como diz, é altíssima. Né? Então, aí o professor Ricardo Ribas aí, Ricardo, aí seja bem-vindo, professor Ricardo. Isabela, sejam todos bem-vindos, pessoal. Deem um coraçãozinho aí para impulsionar aí. Pessoal, vim para a segunda. Quem não estava na primeira, essa é a segunda parte. A primeira parte vai estar lá salva no IGTV. A gente está falando sobre SRP na novo PL, no nova lei de licitações, né? O PL na nova lei de licitações. Está Exatamente, passando aqui exatamente. pelos artigos aqui do PL, falando das novidades, ou o que é novidade, o que é repeteco, né? É mais do mesmo, chovendo molhado, Exatamente. mas eu acho que boa noite aí, X da gestão. Professora Lindineide, o X da Ah, gestão. professor Professora Lindeiro. Lindineide, que é mestre em fiscalização, gestão de contratos também, planejamento. Ela é incrível. Seja bem-vinda, professora. É a Minha professora que tem amiga. os personagens, né? É O o gestor, Nestor. Ali o são aulas e gestor, aulas. gestor, o gestor. Cada post dela é uma aula. Impressionante. Fantástico mesmo. Assisti a live que ela fez com a Carmen. Foi a Aham. professora, a Carmen e o Felipe Bozelli. Uma live fantástica que foi promovida pelo o portal Licitações e Contratos Foi. no YouTube. Parabéns, professor. Eu sempre lembro do Nestor, o gestor, porque é o colega com quem eu costumo me compadecer muito nesse nosso mundo das contratações públicas. Realmente, o Nestor ele não tem uma vida fácil, não. Mas que É. bom que tem pessoas comprometidas, né? Para poder levar uma maracujinazinha pro Nestor. Olha, Nestor, acalme seu coração, que a gente está aqui para lhe ajudar, né? Então, meu amigo, então vamos aqui. Tem novidade aí no prazo, né? Prazo da ata, possibilidade É, de de prorrogação. prorrogação, né? Foi uma inovação importante também, entendi. Você concorda, né? Está no artigo 83, né? Da nova lei de licitações, né? Informando que o prazo de vigência da ata será de um ano, né? Podendo ser prorrogado por igual período, né? Desde que comprovada a vantajosidade, né? O que eu achei interessante, Carlos, é que já vi na lei, isso é importante, né? Não deixaram para jogar no decreto, né? Então isso é importante, né? E outra coisa, o que eu achei curioso é que o artigo ele fala assim, será de um ano. Ele não traz como de até um ano. Ele não traz a margem de até um ano, como o decreto 7892 fala. Ele fala até um ano. Então, leva a crer, não. Está literalmente escrito que a ata agora não pode mais ter 6 meses, 4 meses, 5 meses. Né? Eu confesso que eu não vi vantajosidade nessa mudança, nessa rigidez de um ano. Por quê? Porque nós temos objetos.
né? Nós temos objetos que, de repente, em 4 meses, em 3 meses, 6 meses, eles podem variar, né? De valor e tudo mais, né? E aí você tem objeto que realmente em um ano você consegue ter uma certa, um preço fixo, né? Não ter problema de revisão e tudo mais, né? Até para efeito de contratação e tudo mais. Eu acho que deveria ter mantido, até porque vai de acordo com a realidade. Aí você meio que você atrapalha um pouco o planejamento do órgão e diz assim, não, agora vai fazer uma ata, então 12 meses. Licitante, você vai entrar na licitação, o edital só vai dizer que você está amarrado por 12 meses. Você não traz a flexibilização da administração. No entanto, a outra parte do artigo, que é a permissão a possibilidade do poderá ser prorrogado, eu achei muito legal, né? Eu achei bem legal essa possibilidade de ser prorrogado, porque é exatamente isso, de tudo que a gente vem falando, né? A depender do objeto, o órgão ele pode se programar para 2 anos, para aquele objeto, 2, 3 anos, né? E aí o que é que ele faz? Dentro de um ano vai prorrogar, ele faz a análise de preço, a pesquisa de preço, pesquisa de mercado e tudo mais, comprovou que a ata está vigente, o fornecedor está contratando, né? Está entregando bem, é um fornecedor eficiente, não causa problema. Por que é que nós vamos ter que não renovar a ata, como acontece hoje em dia, né? Aí vamos arriscar uma nova licitação, né? Fazer uma nova licitação com todos os riscos de uma licitação, né? Planejamento, todos os riscos, correndo o risco de não ter sucesso, ou realmente ter um sucesso, ou então de não ter aquele fornecedor igual, né? Com a mesma competência que nós temos hoje. Eu achei muito legal isso aí. Pois é. E o detalhe, né, Léo, que ela permite a prorrogação por mais um ano. Isso. Não dentro de um ano, né? Exatamente. O até, então você tinha 12 meses para trabalhar com uma ata. Agora não. Agora você vai ter 12 meses. Isso. E o interessante é que e aqui, Léo, aí aqui vai vir aquela discussão que a gente teve lá na questão da prorrogação de vigência dos contratos. Por quê? Porque o parágrafo, a lei, ela fala, podendo ser prorrogado por igual período. Isso. Tá? Mas por igual período é necessariamente os 12 meses? Porque lembre que na 8666, quando entrada de vigência, tem essa mesma regra, né? Exatamente. Mas eu só quero mais 3 meses. Isso. A minha necessidade é quem vai ditar o tempo de prorrogação que eu vou colocar na ata. Então, não faz sentido eu prorrogar por 12 meses, quando, na verdade, eu só vou precisar demandar por mais 6 meses. Isso pode criar até uma falsa expectativa na empresa, fornecedor. Exatamente. Por mais 12, opa. Né? Então, assim, esse ponto aqui na minha avaliação é um dos pontos que, quando começar a ser discutido por doutrina tribunal, pelo menos a prorrogação. Os 12 meses iniciais, eu não vejo como discutir, porque, como você bem destacou, a lei ela é taxativa. Ela fala, será? Então, a não ser que alguém questione a constitucionalidade disso aí, né? Traga aí um princípio, fale sobre eficiência, sobre planejamento, né? Sobre gestão. Assim, a lei o poder legislativo, mediante a edição de uma lei, está interferindo no planejamento da administração pública, a não ser que se crie uma tese para questionar a constitucionalidade. Mas, em termos de prorrogação, eu já estou vendo aqui a discussão e já estou vendo os acordos do TCU e a doutrina falando, olha, não faz sentido. A sua necessidade é quem diz do passo que você vai dar. Então, eu acho que isso aí vai se resolver. Vai ser discutível, vai ser bem discutido isso aí. Vai ser porque se você pensar que, por exemplo, você pode ter uma ata que de repente não seja tão vantajosa, mas você está prorrogando até você concluir, por exemplo, o certame licitatório, né? Vamos dizer que é uma possibilidade. Acontece com nossos contratos hoje. Às vezes você prorroga por 3, 4 meses, porque é um contrato continuado importantíssimo
né? E aí você prorroga, você realiza o procedimento licitatório e você coloca naquele seu termo aditivo informando, né? Que vai ser prorrogado por 3 meses, você motiva, coloca de repente um parágrafo 1 dizendo que o contrato poderá ser rescindido tão logo seja homologado. E aí, da forma como está para a ata, né? Você vai gerar essa discussão, né? Ah, eu vou ter que, obrigatoriamente, não, mas eu não preciso mais de 12 meses da ata, só preciso de 3 meses, de 4 meses, né? Ou então vai fazer o seguinte, vai prorrogar a ata e aí depois motivar o cancelamento da ata, e aí a lei não traz, né? A lei não traz os motivos de cancelamento que vão vir aonde, provavelmente? Nos regulamentos, quando é que a ata vai ser cancelada. E provavelmente, pela minha dedução, não sei se vai ser incluído, mas pelo decreto atual 7892, não existe motivo de cancelamento da ata nesse sentido. Né? Não existe. Né? Existem outras situações, por descumprimento contratual, naquelas questões de penalização, sanção, né? Não assinou o contrato. Né? Vai ser bem que eu concordo com você. Eu acho que vai cair para discussões doutrinárias e tudo mais, né? Isso aí. Poderiam ter melhorado isso aí. Poderiam, na verdade, aquela questão, né? Até o Cleito colocou, faltou o até. Eles poderiam ter colocado. A ata de registro de preço será de até 1 ano, a vigência, né? No artigo 83, e poderá ser prorrogado, né? E melhorar esse texto, né? Até igual período, até, sei lá, alguma coisa nesse sentido, para você permitir a administração, dentro do seu planejamento, adotar o melhor procedimento. Pois é, aí você veja como a gente que estuda contratação, que trabalha com contratação, o pessoal que legisla, veja como existe um fetiche sobre vantajosidade. A cabeça é um fetiche. Tudo é vantajosidade. Mas veja só, por que o camarada, ao invés de colocar na norma, desde que comprovado o preço vantajoso, ele também, olha, prorrogado desde que, pelo período necessário para atender a necessidade da administração, Isso. e comprovado a vantajosidade dos preços. Porque não adianta você ter um preço vantajoso que não vai atender a tua necessidade. E aí, Léo, você falou e eu me lembrei do pobre do Nestor, porque veja só, você disse assim, eu vou prorrogar e depois vou cancelar. Aí vem o órgão de controle e vai dizer, olha, faltou planejamento. Oh, exatamente. Aí o pobre do Nestor vai ficar como eu, sem cabelo, porque ele vai dizer, mas não, a lei não me dá opção, eu tenho que prorrogar. A lei não disse que eu preciso prorrogar pelo o período da minha necessidade. Ela me manda prorrogar. E se ela me manda prorrogar é por 12. Mas eu não preciso mais agora. Então não é uma questão de planejamento, é uma questão de a tecnia legislativa, que não se preocupou com o que era importante. E simplesmente falou, olha, se o preço for vantajoso, bacana. Né? Mas está aí a minha necessidade, que é o mais relevante. Então, o Nestor, a gente sofre muito junto com... bem-vinda, Cris. Cristiane é da colega da AGU, é da escola da AGU. Tem organizado aí, Léo, excelentes eventos, tanto aqui no Instagram da escola, como também no YouTube. Então, parabéns, Cris. Vocês estão realizando um trabalho de produção de conhecimento fantástico na escola da AGU. A sua presença aqui nos alegra bastante. Mas é isso, Léo. Aí, Léo, aqui eu voto feito aquele cara chato para a necessidade de revisão periódica dos preços. Isso. Porque se você tem uma ata que é de 12, e se você vai prorrogar por mais 12, pelo que está escrito na norma, olha, se eu não fizer uma revisão, um ajuste adequado desses preços para que eu possa atualizar isso aí, eu vou matar o pobre do fornecedor. Exatamente. Porque uma coisa é você ter um contrato decorrente de uma ata que vai ser reequilibrado. Outra coisa é você ficar pedindo. Então, por exemplo, aqui eu vou trazer a pergunta de Messias, que é servidor da Universidade Federal de Campina Grande e trabalha lá no campus de Pombal. Ele perguntou, olha, eu faço uma ata de registro de preço para contratar um serviço. Eu tenho que necessariamente assinar um contrato ou eu posso substituir por nota de emprego?
Essa foi a questão que ele disse. Ele disse, olha, pergunte mesmo, eu não vou poder assistir porque ele está resolvendo umas questões pessoais, mas Uhum. depois eu vou assistir lá. Qual é a tua opinião sobre esse ponto específico? Que a gente estava falando, né? Que agora você está Isso. fornecendo, né? É, Poderia ser é. um contrato. O que vai regrar, eu penso que é o edital. Eu gostaria também de registrar aqui, quem entrou agora foi a professora Nádia Dallagnol, professora também, É, eu fera vi, também, mandei. pregão, né? Pregão com Presnet, né? Ela faz parte, aí tem uma turma aí que é a máfia do bem, né? Das licitações, é ela, o Antônio, o Eduardo, a Gisela e o Rafael Ícaro, né? Eles estão fazendo até uma mentoria, né, para o pessoal também, uma mentoria de cinco estrelas, né, para fornecedores e licitantes. Muito legal. E ela lançou Bacana. agora, eu vi hoje, ela lançou inclusive um e-book, né, para pregoeiros, a fase externa, né? Muito legal. Parabéns à professora Nádia aí. Mas, Carlos, eu penso que tu vai estar no edital, né? Lá, se tiver minuto de contrato, você tem que fazer o contrato. Se por acaso você lá, o serviço, você não tem no edital minuto de contrato, então vai pelos outros instrumentos lá, né? Do artigo 62, né? Da letra 66. No É os caso, valores, né? O limite de valor que a lei fala, 175, né? Se eu não me engano, né? isso, Você exatamente. pode Então você vai por substituir. ali, entendeu? Você vai por ali, não é, você tem que usar a razoabilidade, né? Tem a questão da razoabilidade, né? Eu me lembro que antigamente, não sei se você passou por essa situação, a gente tinha um contrato de fornecimento de material, que era equipamento de informática, e o pessoal usava antigamente, que era um contrato de assistência técnica. Aí o cara assinava um contrato lá de assistência técnica, mas era um negócio meio que sem sentido, né? Meio que perdia. Eu contratava com nota de empenho e o cara era obrigado a assinar um contrato, não era contrato de fornecimento, era contrato de assistência técnica. E a gente não conseguia entender, né? Aí foi até que nós fomos estudando e fomos conversando com o pessoal e acabou que no órgão disse, não, esse contrato de assistência técnica não tem muito sentido, não. Até porque as regras do Código do Consumidor servem para a administração pública também, né? E aí vai, garantias e tudo mais, garantias estão lá no contrato. E acabou, fornecimento você não usa mais nas contratos. Então, acho que vai exatamente pelo que você falou, Carlos. Razoabilidade vai dentro da questão do valor também. Obviamente, contratos pequenos, e a depender da complexidade, não é só valor, né? Você tem que pensar também na complexidade do serviço, porque senão vai cair lá, né? Falando da equipe da professora Lindineide, vai sobrar lá pro Nestor, pro Juvenal, né? Já pro gestor do contrato, pro fiscal do contrato. Se ele não tem um instrumento contratual, como é que ele vai poder agir, né? Vai ficar na mão de quê? Do termo de referência? Né? E aí o termo de referência, se de repente você pega aquele termo de referência que não traz regras seguras para o fiscal do contrato, como é que o fiscal do contrato fica? Né? Então tem que pensar nisso aí. Eu penso muito na complexidade do objeto. O objeto é barato, vamos dizer assim, né? É barato, custo, né? Mas é a complexidade. Para o fiscal garantir lá a execução, a entrega ou o serviço, na verdade, né? Então a gente tem que pensar nesse sentido. Mas eu acho que é no planejamento que tem que se ver essa análise. Não tem que se jogar para depois da licitação e ficar o órgão dizendo, e agora? Para isso aqui vai fazer contrato? E isso aqui, agora vai fazer contrato? E para esse outro aqui, faz, não faz, né? Eu acho que é dentro da fase da prévia, né? Do planejamento. Eu só registrar aqui a presença do meu amigo Paulo, Joana também está por aí, e o nosso grande amigo lá da AGU, Braulio Diniz. É o homem que domina aí, viu, Léo? Se você tiver dúvida de licitações e contratos, meu amigo, é só ligar para ele que ele resolve tudo. O Ele é homem o cara, é o ele cara é o cara. o cara da Ele é o cara. licitação. Braulio é nosso colega e está aqui no IFRN. É um cara da mais alta assim, competência. Ele fala isso aqui publicamente porque é respeito e admiração, além de um grande amigo. É são esses amigos que a gente vai fazendo aí pelos caminhos do trabalho. Então, meu amigo Braulio, forte abraço aí para você. Viu, Léo? E outra coisa, eu acho assim, serviço, aqui é a opinião, acho assim, que serviço é prudente você ter um contrato, na minha avaliação. Né? Primeiro, porque, e se for um serviço contínuo, mais ainda, né? Porque você se desloca da ata
e vai ter o teu contratinho, podendo fazer teus acréscimos, enfim, né, tuas supressões, vai, segue com tua vida. Né? Isso. Então, assim, sendo serviço, eu costumo dizer, olha, seria bom a gente ter um contrato. Mas é o que você falou. Aí é planejamento, é decisão da gestão, né, como ela melhor avalia toda essa situação. E aí, meu amigo, nesse espaço aqui de prorrogação de vigência, né, de prazo de um ano, aí fala que a ata vai regrar o prazo do contrato, né? Como é isso aí? Eu achei que ficou confuso, né? Ficou um pouquinho. Eu não sei qual foi a intenção do legislador nisso aí, o parágrafo único lá, né? Que ele fala que exatamente o contrato decorrente da ata de ajuste de preço terá sua vigência estabelecida em conformidade com a ata. Então, a ata, pela nova lei de licitações, a ata que vai dizer lá que o contrato terá vigência de X, né? Qual é o prazo de vigência do contrato dentro da ata. Eu achei que ficou estranho, ficou curioso, né? Porque é uma questão que é para vir na lei. A lei tem que dizer, né? Prazo de vigência de contrato, se vai ser prorrogado, o contrato continuado, não é continuado, por escopo, né? Quem tem que trazer, e não a ata que tem que trazer, né? E mais, ou se não, o termo de referência que fundamenta o contrato, vai fundamentar por que aquele contrato é continuado, né? E por que aquele contrato continuado você pode prorrogar, vamos dizer, por 5 anos, né? Você vai motivar isso aí dentro da ata? Eu acho que amarrou, porque, até complementando tua fala anterior, né, quando fala de execução, ata é ata e contrato é contrato. A ata não é contrato, né? Você não executa com base na ata, você tem que fazer uma contratação com base na ata, você tem que fazer um processozinho de contratação, né? Até para você organizar a situação. E por quê? Uma coisa é o processo licitatório, onde vai se concluir lá com a homologação do certame, a assinatura da ata. Outro é um processo de contratação, onde você vai ter o contrato, ou seja, outro instrumento fiscal e tudo mais. Eu acho que regrar o contrato dentro daquela ata, não sei qual foi a intenção. Eu acho que era a lei dizer. Né? A lei diz o seguinte: os contratos terão, como nós temos hoje na lei de 66, né? Quais são as regras de prazo de vigência de contrato. A lei regrou, acabou, encerrou o assunto. Porque é o seguinte, você acaba colocando muito conteúdo na ata, né? Muita coisa, muito conteúdo, muito texto, muita regra, né? Que deveria estar na lei, e aí vem aquelas velhas histórias, né? Que a gente vê, né? O velho copiar-colar, né? Que é uma das grandes mazelas, né, da administração pública, copiar, colar, que você copia, cola, você não sabe o que é que você está copiando e colando, você copia e cola errado, e diz, não, se ali foi assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquele modelo daquela ata, vamos jogar aqui, e aí, se o modelo daquela ata tiver um prazo de vigência de contrato, que não é a sua necessidade, como é que ficou o seu contrato? Né? Então eu acho que pode gerar um certo atritozinho, e aí de repente até o que a gente vê hoje, né, Carlos? Às vezes a gente vê quando o pessoal nós temos ainda órgãos que fazem editais, que faz assim, algumas regras do TR, o cara joga dentro do edital e joga dentro do contrato, aí fica o edital fala na mesma coisa, o TR falando a mesma coisa e o contrato. Até aí, quando está tudo falando a mesma coisa, está bem, né? Mas quando o cara tem lá no edital falando uma regra de pagamento, uma coisa, no TR outra regra de pagamento, e um contrato falando outra regra de pagamento, aí o bicho pega. Porque aí na hora da execução do contrato, o cara diz, meu amigo, e agora? Que regra está valendo? Então eu acho que tem que se melhorar isso aí, não tem que se ficar jogando para lá dentro de instrumentos, né? Tem situações que a lei já deveria trazer já a regrinha. Eu acho que nesse ponto aí a lei deveria ter feito como funciona hoje, falar, olha, aos contratos aplicam-se as normas previstas nesta lei e acabou, assim. Isso. Né? Porque vai ficar um negócio estranho, porque assim, a ata vai tratar de vigência. A regra fala, vigência. Aí, se você precisar fazer aditivo no teu contrato, você vai ter que olhar as normas gerais. Então, simplifica, cara. Exatamente. Não complica a vida, né? Simplifica. Aplica as regras gerais, acabou, segue com a vida, porque além de você
tem um padrão, vai cair naquilo que você falou. Cada um vai começar e a gente sabe que e pode, cada um pode fazer, não tem Uhum. problema. Mas o problema é a nossa realidade de caça-ata, né? A nossa realidade de caça-ata. Então, Exatamente. o cara vai caçar uma ata agora em novembro, que o empenho vai fechar no final do mês, e ele vai pegar qualquer uma que ele encontrar na frente dele sem ter o cuidado de analisar nada, né? Mas, enfim, paciência, está na lei, a gente vai ter que aguardar, porque o decreto pode, de certa forma, trazer alguma coisa, né, sobre isso e vamos lá. E aí também nós temos agora, de forma, você já falou inicialmente, né, que é possível obra, e aqui, Léo, Isso. eu estou curioso para ver como é que vai ser o comportamento do TCU. Para Porque o obra, né? TCU é a obra, né? A gente sabe que o serviço É, de engenharia eles já aceitaram no já coração. aceitou. É. A novidade é que veio para a norma, né, o serviço de engenharia, obra agora está, né, tá previsto também, Isso. e eu quero ver como é que eles vão lidar com isso Tratar aí. isso aí, né? Agora vem bem amarrado, né? Amarrar um pouquinho, né? Porque ele traz as duas opções, né? Existência de projeto padronizado, padronização, né? A padronização, né? Projeto padronizado. Eu penso que, por exemplo, é o que acontece, por exemplo, no Ministério Público Federal, quando se começaram a abrir as unidades nos municípios, né? Seguindo a Justiça Federal, né? Então, Uhum. a Procuradoria Geral ela tinha exatamente processos padrão, projetos padrão de unidades. Né? Isso. Então, ela tinha projetos padrão. Então, você chegava assim, em Souza. Como é que vai ser o porto de Souza? Ah, mas já tem esse padrão aqui. Aí você já adotou. Em Patos, né? Para quem não conhece aqui, é o interior da Paraíba. Souza, Patos, né? E aí você já tem aqueles projetos padrão. Então, meio que seguiu a linha do que se pensa, né? Agora dentro do registro de preço, né? De repente, é possível, né? Você tem lá padronizado, né? Logicamente voltando dentro do planejamento, mas obra também é delicado, né? É bem delicado a padronização, mas eu acho que projeto seja possível, né? Aí ele fala, né? Sem complexidade técnica e operacional. Então você vai adotar dentro de obra padronizada, mas sem complexidade técnica e operacional. Aí você já traz uma questão mais delicada, né? E o segundo ponto que é, aí que ficou curioso, que é necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Aí você fala o seguinte, né? O primeiro está certo, padronização, mas necessidade permanente e frequente de obra, né? Assim, Aí, serviço é tranquilo, né? Serviço de engenharia é tranquilo. Necessidade frequente de serviço de engenharia, lógico, né? Serviço de pedreiro, serviço, isso aí tudo bem. Mas frequente de obra, você vai ter um órgão que vai frequentemente, né, estar realizando obras padronizadas, né? Então é bem. Assim, se você vislumbrar, se você refletir pensando na vigência da prorrogação da ata, que você pode ser prorrogado por um ano, talvez seja alguma interligação nesse sentido. De repente, aquele órgão que de repente tem um planejamento, o Cleito falou, Casa Popular, né? Mas assim, exatamente, você tem um planejamento de 1, 2 anos dentro de uma gestão, né? De um órgão municipal e tudo mais, né? No órgão estadual. E para você executar e você tem um projeto padrão, aí você prorroga, né? Vai prorrogar na ata, executa no primeiro ano, executa no segundo ano, seria um caso, né? Mas eu achei bem curioso isso aí. é isso que eu ia falar. Eu acho assim, eu acho que casuisticamente a gente vai conseguir usar a obra. Porque, por exemplo, na universidade, vamos imaginar que a gente recebe, vamos gastar 500 milhões no ano que vem. E aí o reitor da universidade fala, tá, eu quero construir em todos os campos da Universidade Federal de Campina Grande. E eu quero fazer o mesmo projeto. Eu tenho um projeto, eu quero replicar em todos os campos. Tá, bacana. Então você tem um projeto padronizado, sem complexidade técnica operacional, porque campus é subir muro, subir parede, não tem muita dificuldade técnica nisso, não é uma obra complexa. Mas eu só vou construir uma rodada. Eu vou construir 3 prédios novos em cada campus. Eu vou poder usar o SRP. A minha necessidade não é permanente.
A minha Não é necessidade não é. frequente, não é permanente. É, Mas se eu pudesse usar o SRP, para mim seria fantástico. Eu não tenho um projeto padrão, eu poderia fazer um SRP por região, isso. né? Mas, enfim, então assim, eu acho que eu acho que a gente aqui, como diz aqui na Paraíba, acho que a gente foi um pouquinho frouxo nesse segundo requisito. A gente deu o passo, mas ficou com medo. Então, essa necessidade permanente e frequente, talvez para serviço, separar as pessoas, Exatamente. É. serviço Serviço já frequente, funciona, né? Serviço já funciona, né? obra não faz sentido, porque quem é que vem fazendo obra? Eu vi que o Cleiton colocou aí o projeto de casa popular. Bacana, então tem que fazer um projeto desse rodar o país todinho, aí tudo bem. Mas quem é na administração pública hoje que tem necessidades? A gente pode até ter a necessidade permanente e frequente, mas não tem o dinheiro para isso, por exemplo. É, Então, é. eu achei que ficou. A lei ela ficou no cabo de força. Ela me pareceu. Ela, tipo assim, eu quero, mas não quero, eu vou, mas não vou, então, não sei. E aí jogou. Então, eu acho que a gente precisaria também repensar isso aí. Vai ser bem, acho que os órgãos de controle vão ficar bem de olho. Existe preço para obra, vai ser uma das lupas aumentadas, né? As lupinhas vão ficar bem aumentadas para isso aí. E eu acho, Léo, e aí é uma coisa que eu sempre falo, e eu acho que é, isso aí parte muito da visão, é, não é preconceituosa, mas da visão de que o gestor público ele vai atuar querendo buscar benefícios pessoais. Porque a gente sabe que obra, efetivamente, é um grande instrumento, vamos dizer assim, de corrupção. A gente sabe que obras são problemáticas, a gente sabe que tem todas essas questões envolvendo, né? Mas eu insisto muito nisso. Eu acho que a gente não pode legislar ou julgar ou atuar no controle partindo desse pressuposto de que tem a má fé do camarada ali, né? De que o cara não está de boa fé. Então, assim, eu acho que talvez por conta dessa restrição de entendimento do TCU e por essa visão controladora, muito repressiva, talvez ficou-se com receio de dar esse passo a mais aí. Então, se permanecer essa redação do permanente ou frequente, eu vejo que isso aí vai ser basicamente letra morta, na minha avaliação, porque não temos tantas instituições que conseguem fazer de obras padronizadas algo frequente ou algo permanente. A não ser que você consiga dar uma interpretação aí ao frequente. O que é frequente? É. Mas, meu amigo, e tem aí uma novidadezinha relacionada com o IRP, né? Com a divulgação. Manteve os mesmos 8 dias, né? 8 dias do outro, mas tem uma novidadezinha aí. Ele regra, né? A dispensa do RP é o mesmo prazo, né? O que é o RP, né? É a intenção de registro de preço, o órgão gerenciador vai realizar um SRP, divulga no mercado, né? O órgão participante e os órgãos participantes se interessam lá e dizem, eu quero participar da tua licitação, né? E vai lá e participa da licitação. O que eu achei curioso é que no artigo 85, parágrafo 1º, né? Que ele fala do IRP lá, ele fala o seguinte, que a divulgação, né? Ela será dispensada quando o órgão ou entidade for o único contratante. Né? Eu fiquei curioso também sobre esse texto, por que veio esse texto, não sei se você conseguiu concluir, né, alguma hipótese, ou alguém aqui pode concluir alguma hipótese, porque se você está realizando um registro de preço e você divulgou os 8 dias, e aí a lei diz assim, deverá, a lei não diz poderá, né? A lei diz assim, o órgão, entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória, divulgar a intenção de registro de preço ao público, né? No prazo de 8 dias úteis e tudo mais. Ele tenta assim, meu amigo, você vai fazer registro de preço, então você agora tem que divulgar.
E aí, se você divulga, como é que você pode ter ou não participante? Mas você só vai saber se você vai ser o único contratante daquele objeto, né? Após a IRP, após os 8 dias, né? Eu fiquei curioso como é que o parágrafo diz assim: se você for o único contratante, você não divulga IRP. Mas e se tiver um outro órgão que de repente você lançou o edital, lançou aquela solução, né, para atender aquela necessidade, e o órgão diz: olha lá na Procuradoria, lá em Campina Grande, aquela solução lá do pessoal lá me atende, eu vou participar do registro de preço. Né? Então eu acho que, não sei se você conseguiu encontrar algum caso onde o cara vai dizer não, ou então será que isso aí será regulamentado, né? Dando as boas-vindas ao professor Paulo Alves aqui. Professor Paulo, seja bem-vindo, né? Professor Paulo aí é o mestre da governança, meu amigo. Ele falou de planejamento, de ETP, ele deu uma aula terça-feira, ele e o Jamil, sobre ETP, que foi uma aula incrível. Eu disse: professor, você deveria ter cobrado entrada para assistir aquela aula, porque foi incrível, rapaz, a aula dele. Foi muito legal. Seja bem-vindo, professor Paulo. Bem-vindo, professor. Ô, Léo, eu acho assim, eu concordo com o que você falou. Cara, a única possibilidade que eu vi aqui é se o cara já proibir a adesão. Pois é. Não, Tirando isso, né? Porque no caso aí é participação, não é nem adesão, né? É verdade. Participação. É o IRP, né? A participação. Né? Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo que você vai divulgar uma registro de preço, a lei diz que você deverá divulgar IRP, mas a lei está dizendo para primeiro que se você for um contratante, você não divulga RP. Mas você só vai saber se você será um contratante após encerrar o prazo de RP e você saber se vai ter algum participante ou não. Né? Eu fiquei curioso. Será que o regulamento é que vai trazer essa regra? O regulamento trazer alguma regra assim, sei lá, você pode proibir se você motivar dentro do ETP, que é a única solução que lhe atende, né? Eu achei bem curioso isso aí. Eu também não consegui entender, né, a relação da divulgação, da obrigatoriedade. Porque se o artigo, Carlos, tivesse... O artigo 85 tivesse assim: a administração poderá divulgar o IRP. Então, como poderá, a administração poderia, dentro da sua fase interna, né, dentro do seu ETP, dentro da sua fase de planejamento, justificar que aquela, dentro das soluções possíveis, né, de mercado, vai ser aquela solução, e que para aquele caso concreto, aquela solução atende ela só, especificamente. E aí, vamos dizer assim, ela vai contratar para parcelado, né, entregas frequentes, e aí ela já fecharia aí, né? Mas, né, tem o dever de divulgar. A não ser que você, que aí, pegando a sua fala, a não ser que você venha dentro daquela linha de que, por exemplo, é um serviço não padronizado. E mesmo assim, aí nem poderia ser SRP. Né? A não ser que você diga na sua solução, né? É complicado, eu achei complicado, achei confuso. Eu realmente também não consegui captar isso aqui. Porque a intenção de registro de preço, a intenção do SRP é você, como regra, ganhar em economia de escala. Isso, exatamente. Então, eu realmente não consegui compreender a lógica dessa regra. Mas, como eu falei de adesão aqui, né, e aí me parece que a lei ela traz aí, né, uns requisitozinhos sobre o procedimento de adesão. Né, algumas coisas. Eu achei curioso também, porque a partir do momento que você tem um regulamento, né, você teria o regulamento referente ao procedimento, né, a lei já trouxe nela, né? Então, provavelmente não vai existir mais no regulamento, já vai ser fundamentado na lei. Carlos, só para a gente se situar, já vamos para 39 minutos, certo? Já estamos caminhando aqui para o nosso... Já para o finalzinho, certo? Aí o que acontece? A comprovação, né, vantajosidade, adesão, quando vai ser permitido, né? Comprovar a vantajosidade, demonstrar que os valores registrados são compatíveis com o preço de mercado e haver a prévia consulta, né, do órgão fornecedor, órgão gerenciador. Isso aí já é feito, na verdade, né? Foi legal que veio na lei, já é feito, dentro do seu ETP, né? Sua fase interna, você vai chegar à solução lá e vai dizer, vai motivar se aquela solução daquela ata de registro de preço para você aderir
é a solução que lhe atende. Né? E aí, nessa fundamentação, vantajosidade, né? Desabastecimento, preços compatíveis com o mercado, né? Consulta fornecedor, consulta órgão gerenciador, e aí tem as regrinhas do órgão gerenciador, aquelas regrinhas limitadoras de percentuais. Né? Já adiantando um pouquinho, né? Falando dos percentuais, né? Manteve-se os mesmos percentuais, o decreto 7892, né? O decreto 7892 ele traz o seguinte: cada órgão que desejar aderir a uma ata de ajuste de preço, ele só pode aderir até 50% do quantitativo de cada item. A lei permanece. Né? E o total de adesões não pode ultrapassar ao dobro. Né? Ele traz essa regrinha. O que ficou diferente da nova lei foi o seguinte: o decreto 7892 ele tem lá a questão da compra nacional, a licitação ser considerada como uma compra nacional. Aí, quando a licitação é considerada compra nacional, os limites são ampliados. Né? A compra nacional você pode aderir naquela ata até 100% do quantitativo de cada item, e o somatório das adesões vai até o quíntuplo, né? Vai até 5 vezes o total da ata. Né? A nova lei ela não traz essa segunda regra, ela diz que a primeira regra, 50% 2 vezes, e aí ela diz o seguinte, que não observa esse percentual quando se tratar de transferências voluntárias, né, referente a projetos, a programa de governo, ou para aquisição emergencial de medicamento e material médico hospitalar. Então ele deixa aberto, ele não diz mais qual é o percentual. Né? Isso nos leva a crer que, se for para transferência voluntária, questão dos programas de governo, projeto de governo e programa de governo, quem vai regrar quem? Quem vai regrar é o próprio órgão responsável pelo programa, projeto lá de governo. Né? Não vai ter mais limitação de percentual. Então, de repente, você pode ter aí uma ata que vai ultrapassar 100%, 200%, 150%, né? Vai ser uma permissão de adesão bem acima do quantitativo, né? Tem seus lados positivos e tem seus lados negativos, né? Porque se a gente recorda do decreto 3931, né? Aquele primeiro lá do SRP, né? Que exatamente não tinha regra, não tinha limites, né? E o TCU foi em cima, né? Batendo em cima e trazendo seus entendimentos, dizendo assim, não, meu amigo, tem que ter um limite, não pode simplesmente o cara pegar uma ata debaixo do braço e sair vendendo aí pelo paraíso afora e sem limite, né? Mas ele trouxe essas duas situações: transferências voluntárias, né, ou destinadas à execução de programa e projeto de governo, e para a questão de abastecimento emergencial de medicamento e consumo médico hospitalar. Ficou bem interessante isso aí, né? E é curioso, né, exatamente essa falta de tratamento para a compra nacional, quando a gente sabe que em determinadas situações e ocasiões isso pode ser algo positivo. Né? Claro que isso tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem avaliado, porque a depender do que se esteja comprando, né, a depender dos volumes envolvidos nessas contratações, aí pode cair naquilo que a gente estava conversando, de limitar, né, de reduzir a competição do certame. Então, eu não sei se foi, talvez, com essas preocupações de competitividade que eles preferiram não tocar nessa questão. E só para a gente fechar aqui, lá pelo o parágrafo 3º, né, do artigo 85, parece que quando ele diz que a adesão, né, está limitada a órgãos e entidades da administração pública, federal, estadual, distrital e municipal, né, que na condição de não participantes. Então, me parece que agora quem não faz parte aí da administração pública, e aí, como você, né, colocou na nossa conversa, que é o problema do sistema ERS, né? Então, não fazem parte da administração, possivelmente não vão também mais poder fazer adesões. Adesões, perfeito. E juntou ainda, ele manteve, né, o textozinho lá, o decreto aquela regra da verticalidade, né, de adesão, né? A administração pública federal não pode aderir a atas, né, das esferas, né, estaduais, distritais e municipais, né? Então ele manteve essa regrinha aí, né? Então essas foram as regras, serão, né, provavelmente as novas regras da nova lei de licitações, né, para sistema de registro de preço, né? Algumas coisas que foram mantidas, né, cara, e algumas coisas que tiveram aí algumas inovações, algumas coisas que ficaram indiscutíveis ainda, né? Mas
A grosso modo, é exatamente isso aí. Mas é isso mesmo. Eu acho enfim, a lei traz alguns detalhes, algumas coisinhas novas, repete muito mais do mesmo. Talvez aí eu acho que o pulo do gato aqui é a gente aguardar o regulamento federal, porque basicamente o estadual e distrital e municipal terminam copiando, colando e replicando as suas realidades para ver se esse regulamento vai conseguir trazer uma inovação mais substancial, porque a lei né, parece que não inovou tanto assim nas suas previsões. Então, meu amigo, eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu dar um passeio aqui panorâmico, né, sobre o sistema de registro de preço. A gente conseguiu explorar os dispositivos da lei que tratam sobre a matéria. E agradeço aí, mais uma vez, a sua gentileza de poder estar conosco aqui. Já são 10h15 e a gente aqui ainda conversando sobre estações e contratos. Então, agradeço muito também a presença e a participação de todos que ficaram conosco. Quem chegou agora e quer assistir, dá um pulinho lá depois no perfil de Léo, Gestão Licitação, que vai estar salvo lá. Façam seus comentários, compartilhem e divulguem, né? Se você gostou, divulgue aí para os amigos, né, Léo? Para que a gente possa conseguir chegar mais longe e para que a gente possa conseguir compartilhar com tantas outras pessoas que têm interesse nessa matéria que, para mim, é fascinante. Então, meu amigo, muito obrigado mesmo, viu? Meu amigo, eu que agradeço mais uma vez. É nosso terceiro bate-papo, né? É um bate-papo, na verdade, amigo, né? Sobre temas que a gente gosta de discutir, né? E assim, agora mais falando da nova lei de estações, que é a ideia daqui para frente a gente começar a conversar sobre isso aí, né? Pessoal, eu gostaria de agradecer novamente também a presença de todos, né? A gente vai ter duas partes, né? Teve a primeira parte que já está lá no IGTV, tá? E vai ter a segunda parte agora, vai estar salva lá também. Quem não acompanha, Carlos Nitão, C. Nitão também, segue lá ele também, tá certo? A gente dessa, né, Carlos, dessa leva de discutir, né, discutir tema, trazer tema, aprender, né, alguns colegas, alguns amigos aqui, colegas já contribuem bastante aqui com as lives, tá certo? Estou sempre à disposição também, como Carlos também, para tirar dúvida no direct, lá no meu perfil tem o WhatsApp também, quem quiser contato, certo? Brigadão. Boa noite. Vai estar também, a gente tem um canal no YouTube, esse vídeo também vai estar no YouTube também, lá no nosso canal lá no YouTube. E é isso aí. Brigadão, boa noite a todos, uma satisfação. Vamos bater um print aqui, vamos bater um print. Deixa eu tirar os comentários para a gente bater um print aqui da tela. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tira o print aí depois mande para eu poder divulgar. É isso. Deixa eu bater aqui. Pronto. Deixa eu reativar aqui os comentários. Boa noite aí, bom descanso. Boa noite. Você já pode pedir música no Fantástico, né? 3 lives. Três lives, já pede música. Mas depois de futebol, meu amigo, depois que o Flamengo me fez raiva, não quero mais falar de futebol nem tão cedo. Um abraço, amigo. Tchau. Abraço. Abraço, pessoal.